Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 26. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 26. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir os nossos corações, vamos abrir as nossas mentes. Importante que nesta hora todos estejamos, meus irmãos, humilhados diante do Senhor, buscando ouvir a palavra dEle, a voz dEle, com reverência. Evitemos saídas ao banheiro para tomar água, apenas se for estritamente necessário. Vamos então proceder a essa leitura. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias, depois nós iremos compartilhar partes dos textos aí no painel. Vamos ler então Lucas 17, a partir do verso 26. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Vamos orar, queridos. Santo e eterno Deus, como igreja do Senhor reunida nesta noite, nós queremos nos render à Tua palavra, abrir os nossos corações e mentes para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos mostre a maneira que devemos viver enquanto o Senhor não retorna para completar a Tua boa obra que o Senhor iniciou. Ajuda-nos, Pai, a vivermos em conformidade com o que o Senhor planejou para cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, entendimento espiritual. Dá-nos, ó Deus, compreensão espiritual, para que possamos viver pela Tua palavra, assim como o Senhor nos orienta, para que em tudo o Teu nome seja glorificado a partir das nossas vidas. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos, a gente vai falar, obviamente, sobre um assunto muito importante, e que, por vezes, nós até negligenciamos, mas que é um dos assuntos principais da palavra de Deus. Tanto na era que nós chamamos de Antigo Testamento, como também na era que nós estamos, chamada Novo Testamento. Porque a vinda de Jesus, ela se dá em 2 momentos. Nós temos a primeira vinda, já aconteceu. Ele já veio, ele já nasceu, morreu na cruz e ao 3º dia ressuscitou. E vai acontecer também a segunda vinda de Jesus, que ainda não aconteceu.
Os sinais estão postos, a palavra do Senhor nos orienta em algumas questões, mas nós não sabemos o dia nem a hora, mas Ele virá. Esta segunda vinda de Jesus é também chamada de a volta de Cristo. Quando eu falo a volta de Cristo, é porque Ele já veio uma vez e virá a segunda vez. Então você pode dizer a volta de Cristo ou pode dizer a segunda vinda. Ele voltará. Não é correto também dizer que Ele está voltando, como se Ele estivesse caminhando, eita que a estrada é longa. Não, Ele voltará no dia e hora que o Pai determinou, juntamente com a Trindade Santa, para que Ele retornasse, para assim completar toda a boa obra que Ele começou. Mas nós vamos perceber, queridos, eu quero que vocês prestem bem atenção nesta noite, que nós vamos perceber que há uma característica muito importante, tanto na época da primeira vinda, como na época que nós estamos agora, aguardando a segunda vinda, que é, em ambas as partes, em ambas as vindas de Cristo, elas foi e será surpreendente. Ela vai surpreender a todos. Ela vai surpreender as pessoas que estarão no mundo, assim porque também ela surpreendeu aquelas pessoas que viviam na época de Cristo. Ela vai surpreender os que estão fora da igreja, elas vão surpreender os que estão dentro da igreja, ela vai surpreender aqueles que não sabem ler a Bíblia, como ela vai também surpreender os doutores em teologia, os sábios deste mundo, inclusive dentro da igreja. Porque foi assim, Adi, que aconteceu também na primeira vinda. Se a gente fosse olhar rapidamente e perguntar, como foi a primeira vinda de Jesus Cristo? Meus irmãos, eram muitas as teorias na época. Havia aquelas pessoas que diziam, que pregavam nas sinagogas, que era a igreja da época. Existiam sinagogas em diversas cidades, dezenas de cidades. Era isso que era pregado no templo, quando você ia para o templo, para alguma das festas anuais, ali você tinha estudos bíblicos também, e também era dito acerca do Messias, mas não se tinha muita clareza acerca da vinda do Messias. Diziam que ele seria um Messias, um rei libertador político, que iria retirar a nação de Israel do jugo, né, do Império Romano. Alguns achavam ainda que ele seria um sacerdote restaurador do templo, assim como foi Esdras, que restaurou o templo na época aí de cerca de 450 anos antes de Cristo. Então achavam que o Messias viria dar um grau, uma faxina no templo. Há outros que achavam que ele seria um profeta meio que itinerante, à semelhança de João Batista, no mesmo espírito, como se fosse de Elias, um profeta itinerante que sairia mostrando às pessoas os seus erros. Então, havia muitas teorias e havia alguém que dizia, olha, o Messias, ele vai trazer um reino de paz. Mas não era muito claro, meus irmãos. As pessoas não tinham compreensão muito clara. Hoje a gente pode falar mal deles, mas eles lá naquela época não tinham compreensão muito clara. Sabe por quê? Porque entender, meus irmãos, a vinda do Messias não era tarefa fácil a partir das Escrituras. Não era tarefa fácil compreender a primeira vinda de Cristo. Não era. E nós vamos ver que há uma similaridade conosco hoje, tá? Então, por que não era? Eu peguei aqui algumas profecias ainda para a gente introduzir esse tema, para os irmãos ficarem perplexos um pouco, como era difícil compreender a vinda do Messias se você e eu estivéssemos agora morando em Israel, no ano 300 a.C., 200, no ano 100, no ano 500, no ano 800. Cada vez que você volta atrás, fica mais difícil compreender as Escrituras. Tendo em vista que a própria revelação de Deus, Elias, ela foi progressiva. Então, quanto mais distante de Cristo, mais difícil compreender as Escrituras. Então, eu trouxe aqui para os irmãos compreenderem só uma amostra grátis de como era difícil compreender o nascimento do Messias. Vamos para Zacarias. Alegre-se, profecia messiânica. Alegre-se, diz o texto,
Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento. Eu fico imaginando o povo estando isso no templo. Olha, o Messias virá montado no jumento. Quem? Como assim montado no jumento? Mas tudo bem que a família de Davi adotou os jumentos como um meio de transporte usual. Você pode ver lá, que nos textos fala os filhos de Davi, como naquele momento em que Absalão foi lá para matar os irmãos, eles pegaram os jumentos. Mas um jumento, como assim um rei virar no jumento? Imagina você compreender isso e olhando Jesus vindo no jumento dizer, cumpriu a profecia, agora eu entendi. E aí ele diz, olha, montado no jumento, um jumentinho, ele destruirá os carros de guerra de Efraim. Efraim aqui simboliza a nação de Israel, o reino do norte, e os cavalos de Jerusalém. Espera ainda, então o Messias vai vir, nenhum jumento, vai matar cavalo. Os irmãos estão lendo o que eu estou lendo? Espera ainda, ele virá, destruirá os carros de guerra e vai matar os cavalos de Jerusalém. É inveja do jumento? O jumento está com inveja dos cavalos de Jerusalém? Por que vai matar os cavalos de Jerusalém, esse jumento? Que história é essa? Ele destruirá tudo e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até os confins da terra. Pense agora você no ano, botar 50 depois de Cristo. Cristo já veio, já nasceu, morreu e ressuscitou, mas você não estava lá, você não é testemunha ocular. E alguém diz, olha, Jesus nasceu de Nazaré, ele é esse Messias, ele é o cumprimento da profecia. Aí você fala, mas rapaz, como assim proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro? O Império Romano continua. Pastor Neto, nada mudou na geopolítica. Que domínio é esse? Não, ele veio, era de Nazaré, um povoadozinho menos de 100 habitantes. Era de Nazaré, veio, falou e morreu. Para alguns ele nem ressuscitou. Não sabia, não conhecia, não cria. Então, que Messias é esse que ao invés de proclamar a paz, de dominar de um mar a outro, de ser um novo Alexandre, de ser um novo imperador, ele morre. Os irmãos estão compreendendo a dificuldade. E aí vem, meus irmãos, Mateus 21 e diz, olha queridos, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus Cristo enviou 2 discípulos dizendo, vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado, desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Aí Mateus, que é quem está escrevendo, o publicano, que é Levi, disse, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado no jumento, num jumentinho cria de jumento. Durma com um barulho desse. Sem um entendimento espiritual, um judeu não creria. Não creria. Para os irmãos perceberem, em Isaías, outra profecia. Disse então Isaías, ouçam agora a descendência de Davi, não basta abusarem da paciência, não basta vocês fazerem isso, também vão abusar da paciência do meu Deus, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Qual é o sinal? A virgem ficará grávida, e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Difícil para o judeu compreender isso aqui. Como assim, Isaías? O sinal é que uma virgem ficará grávida. Como? Onde que está nos textos proféticos que a virgem ficaria grávida por obra e graça do Divino Espírito Santo? Não constava. Não consta. Meus irmãos, Deus de propósito quer nos fazer, nos humilhar,
para que a gente possa compreender a nossa finitude, assim como foi na primeira, também será na segunda. E então, meus irmãos, quando o anjo vai a Maria, fala: Maria, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse ao profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe chamarão Emanuel, quer dizer Deus conosco. Cumprimento daquela profecia. Para não alongar muito, meus irmãos, trouxe só mais uma. Também em Isaías, essa é muito conhecida. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Se parasse aí, tudo bem. Mas olha o pacote da profecia, o verso 7. Ele estenderá o seu domínio. Estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Quando Cristo nasceu, nem trono de Davi tinha mais. O trono de Davi caiu quando eles foram levados para o cativeiro da Babilônia, no ano 586 a.C. Acabou, não tem mais dinastia davídica, não tem mais negócio de filho de Davi ascender ao trono por ser filho de Davi, não teve. Quando Cristo chega, não existia rei em Israel, existia governador nomeado pelo imperador romano, que era chamado de rei, mas era mais um governador. Então na profecia diz: ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Aí, o anjo visitando Maria disse: você ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Pilatos vem, Israel, pergunta para Jesus: tu és rei? Jocosamente, ironicamente, porque estava diante de um homem ensanguentado em sua frente, com uma coroa de espinhos, um manto ultrajado. Os discípulos o abandonaram, não tinha súditos, não tinha um pé de terra. Que rei é esse que não tem um pé de terra, não tem súditos, não tem poder? Até o povo compreender que o reino de Deus estava dentro de cada um, que era convertido, transformado pelo poder do Espírito Santo, foi um processo. Foi a ressurreição que tirou as escamas, meus irmãos, dos olhos dos discípulos. Então, queridos, olhando para o Antigo Testamento não é fácil, assim como não é fácil hoje. Veja, comparando com o que foi profetizado na primeira vinda, nós estamos com muito mais matéria-prima para usar. Porque vocês estão vendo que no Velho Testamento não era brincadeira. Era tipo assim, ó, solto. Eita, o Messias veio ali. Eita, é aquilo ali. Hoje a gente sabe porque já passou. Mas no Novo Testamento, nós temos alguns insights. Mas, meus irmãos, esses insights, eles são complicados porque, para muitas pessoas, eles pegam a vinda de Cristo e tentam trazer a segunda vinda de um modo muito simplista. Mas nós não podemos cair nessa, meus irmãos. Sabe por quê? Assim como a primeira vinda foi surpreendente e incompreendida, a segunda também será. Por que será? Muitos teólogos, meus irmãos, eles têm elaborado diferentes esquemas e interpretações sobre os eventos da volta de Cristo. Existe uma verdadeira engenharia teológica. Irmão Raimundo fez até uma monografia, né, Raimundo? Sobre a volta de Cristo. Quando é que ele voltará, irmão Raimundo? Não se sabe, né? Brincadeira, Raimundo. Mas existe uma verdadeira engenharia teológica. E as pessoas começam a fazer, eu trouxe aqui um esquemazinho, não sei se dá para ler, mais ou menos, e aí os irmãos vão ver que tem algumas correntes, eu não vou me deter muito nelas não, tá? Mas olha, você tem
pré-milenismo pós-tribulacionista. Então vai ter a grande tribulação, a igreja passará, como era o pão que o diabo amassou. Depois a gente vai ter um período de milênio, 1000 anos literais. Depois iremos ser arrebatados, né? Tem o juízo final. Aí depois tem um pré-milenismo dispensacionalista pós-tribulacionista. Aí nesse que vai acontecer? Vai ter a segunda vinda, né, a de Cristo, que é o arrebatamento, que é assim, num piscar de olhos. E os que ficarem aqui vão ficar pela tribulação, é aquele filme Deixados para Trás, né, tem esse negócio. E aí tem a segunda vinda, e aí segue-se o milênio, depois tem o juízo final. Terceiro, tem um pós-milenismo, que é o seguinte, a turma diz, olha, o cristianismo vai pregar tanto, o povo vai se converter, vai ter tanto crente aí nesse mundão, que o mundo vai ser um jardim do Éden. A gente vai influenciar tanto o mundo que vai ser um milênio aqui, vai ser assim, maravilha. E depois disso tudo, vai vir a segunda vinda e o juízo final. Aí tem outro que fala, que na área é tudo simbólico. E na ordem é milenista, de negação. Não tem negócio de milênio, não. É tudo simbólico, tudo na Bíblia é simbólico, eu sou simbólico. Então é tudo embolado. Né? E aí a gente fica, meu Deus, e agora? Senhor, o Senhor virá quando? E isso é só uma das 4, tem outras subcorrentes. Tem uma que fala que Jesus Cristo vai vir, aí ele primeiro vem para Jerusalém, aí chama o povo para a batalha do Armagedon. Isso tudo, meus irmãos, tem os textos bíblicos que dão referência. Parece, a gente está lendo Senhor dos Anéis, mas não é não. É esquema teológico mesmo. Esquema teológico, não é Senhor dos Anéis não. E aí, Cristo virá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, chamará o povo para a batalha do juízo final. Aí depois da batalha, vai todo mundo para o céu. Aí tem outros que falam, não, mas veja só, vai ser arrebatado, mas vão ficar alguns cristãos aqui, ressurreto. Então, ressurreto, eu vi até um pastor brincando, mas ele estava brincando sério, que é um jovem ressurreto, andando na rua, e aí vai para uma lanchonete, e aí vê uma garota, e aí conversa com ela, e diz, opa, fulano, como é o seu nome? Ela, você é ressurreto. Aí eu sou ressurreto, então não posso me relacionar com você, porque você não é ressurreto, você é mortal, amados. Eu sou ressurreto, eu não posso morrer. Existe esquema para isso também, ressurretos, morando com pessoas mortais aqui neste mundo, eu não estou criticando essas correntes não, tá, irmão? Estou apresentando como é plural. E Jesus Cristo reinando fisicamente em Jerusalém. Essa é muito forte, essa corrente, viu? Jesus Cristo virá e vai reinar fisicamente em Jerusalém. Então, a irmã Norma, Cris, que gosta de ir para Israel, teria a oportunidade de ver Jesus Cristo ali presencialmente. Uma caravana para Israel. Pode acontecer? Pode. Cada corrente dessas aí tem os seus argumentos bíblicos. Ninguém está inventando não, meus irmãos. São irmãos sérios. São pessoas sérias. São teólogos que se debruçam na palavra de Deus. Como é que eles constroem isso? É uma palavra solta ali. É uma palavra ali de Apocalipse. É uma junção de profecia de cá. E aí pega de cá, faz de cá. Pronto. E dá para isso aqui. E aí, meus irmãos, é isso que também irá nos surpreender. Há cristãos que chegam na jactância, no orgulho tal, que diz, não, Cristo jamais poderá voltar amanhã. Porque para ele voltar amanhã, tem que primeiro acontecer um monte de coisa. E aí praticamente faz um protocolo para Cristo. Cristo, você não pode voltar. Primeiro tem que ter isso, tem que ter a pré-tribulação, tem que ter arrebatamento, tem que ter 1000 anos literais, o Jesus, tem que ser literais. Se não for literal, já era, você tem que voltar. E olha para a Bíblia, e a gente vê o seguinte, qual o objetivo dos textos bíblicos falarem acerca da segunda vinda de Jesus? Qual o objetivo de textos proféticos que falam sobre a volta de Cristo? É para nos encharcar com teorias acerca da segunda vinda do Messias, como era na época de Israel? Não era, meus irmãos. Era para que a gente ficasse vigilante. E aí Cristo vai dizer, assim como foi nos dias de Noé. O que estava acontecendo nos dias de Noé?
O povo comia, bebia, vivia a sua vida normal. Veio o dilúvio, pegou o povo de surpresa. Assim também foi nos dias de Ló. O que acontecia nos dias de Ló? O povo vivia em Sodoma, vivia em Gomorra, praticando a sua vida, os seus atos, vivendo sua vida distante de Deus, quando veio fogo sobre Sodoma e Gomorra. Por isso, meus irmãos, precisamos compreender que o objetivo do Espírito Santo de Deus, de ter inspirado os autores bíblicos acerca de nos orientar sobre a vinda de Cristo, a segunda vinda, é nos preparar para ela, é sermos vigilantes para ela. Por isso que eu quero pegar como material auxiliar 2 Pedro 3, de 10 a 11. Olha o que vai dizer o texto. Assim, os dias do Senhor, porém, como está aí, os dias do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Pedro, como vai ser? Pré, pró, pri, pra, vem depois, pá. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Esse é o texto bíblico, só grifado. Que tipo de pessoas, meus irmãos, é necessário que nós sejamos? É isso que precisamos nos atentar. Logo, o que Pedro está dizendo para a gente é: Igreja de Jesus Cristo, a surpreendente vinda de Cristo requer de nós que sejamos pessoas vigilantes. Vigie, vigie, vigie. Mas aí vem a pergunta: o que é ser vigilante? Como Jesus quer que vivamos enquanto Ele não vem? E aí Pedro vai nos dizer, nessa mesma passagem que nós falamos agora, 2 Pedro 3. Então, primeira coisa que nós precisamos compreender para aguardarmos a segunda vinda de Cristo, muito mais, você pode, claro, compreender essas correntes, pode, mas muito mais do que isso, o que você tem que fazer? Primeiro, queridos, é apegar-se fielmente à palavra de Deus. Olha o que Pedro vai dizer: tenham em mente que a paciência que do nosso Senhor, significa o quê? Salvação. Como também nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve, Pedro agora falando dos escritos de Paulo, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Queridos, o que o Espírito Santo nos orienta acerca dos últimos dias, os últimos dias é uma expressão que refere-se ao período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Estamos vivendo os últimos dias. Mas esses últimos dias demoram muito. É porque a paciência do Senhor é para nosso próprio bem. Mas Ele vai dizer: olha, enquanto vocês aguardam, apegue-se à palavra de Deus. Atente-se, cresçam no conhecimento de Cristo. Estudar, meus irmãos, a palavra de Deus e conhecer as promessas, as profecias, as doutrinas, conhecer os ensinamentos, também relacionados à volta de Cristo, é essencial para que a gente possa viver uma vida coerente, esperando, aguardando vigilantemente o seu retorno. O que significa então apegar-se, irmão Daniel, à palavra de Deus? Leia, estude e medite a palavra de Deus. Um cristão que não lê a palavra do Senhor, ele não é vigilante. Ele é um vigilante que dorme no serviço. Não tem vigilante que é assim? Por vezes a gente lá no condomínio tem algumas reclamações. O povo chega às vezes 1h da manhã e aí buzina, transforma a luz, farol alto. E eu acho que o vigilante está lá sonhando, no terceiro, quarto, sono renta, E é difícil isso.
Mas é 2 horas da manhã, pastor. Mas ele é vigilante. Ele é o porteiro do condomínio. Ele tem que estar acordado, porque não sabe a hora que o morador chegará. Se chegará às 11 da manhã, ou se chegará às 11 da noite, se chegará às 2 da manhã, ou 2 da tarde. Ele tem que estar a postos. Nós, meus irmãos, quando colocamos a Bíblia de lado, quando vivemos sem nos apegar à Escritura, nós nos comportamos como um vigilante que dorme em serviço. Memorize versículos. Quando foi a última vez que você memorizou um versículo? Quando foi a última vez que você memorizou? Você, pai, eu vou memorizar, eu vou gravar esse versículo, eu vou decorar esse versículo. Quando foi a última vez? Isso é apegar-se à palavra. Participe dos estudos bíblicos que tem na igreja, das programações que nós temos, que tem como foco o ensino da palavra de Deus. Compartilhe a palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Nós não teremos escapatória. Porque, veja, lembra das profecias do Antigo Testamento como era difícil? Quando Jesus, ao evangelizar, ao falar com os judeus, pregar, curar, quando o judeu não cria, esta pessoa estava com uma boa justificativa, porque, olha, Jesus, eu não creio não, porque as profecias que falam que você vai ter paz do início ao fim, cadê a sua paz? Aí Cristo diz, eis que eu vos dou a minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Cada judeu que não creu no Messias quando ele veio é indesculpável. Cada profecia bíblica que nós não compreendemos e não vivemos a partir do que ela diz, também somos indesculpáveis. E queridos, no dia do julgamento, nós prestaremos contas acerca disso. Eu me lembro do episódio em que Nicodemos foi visitar Jesus. Os irmãos lembram? Quem era Nicodemos? Ele era um mestre da lei, era um doutor da lei, como se fosse hoje, era professor do seminário. Nós tivemos hoje pela manhã, né, o pastor Gilto, professor do seminário, seria mais ou menos assim, né? Ainda mais famoso, porque eram poucos naquela época, muitos poucos na época. E então ele conversando com Cristo, Cristo fala, olha Nicodemos, necessário vos é, onde que está isso no Antigo Testamento? Como nascer de novo? Tá, em algum lugar era para Nicodemos saber. Era para ter uma percepção que era para compreender isso aí. E aí Nicodemos diz, mas Senhor, como assim nascer de novo? Pode o homem voltar ao ventre de sua mãe? Aí Jesus Cristo fala, rapaz, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Ou seja, essas coisas eram para ser compreendidas por você. Mas nascer de novo, não tem um texto que fala explicitamente sobre nascer de novo. Deus exige que saibamos até das coisas que não estão tão explícitas. Ele fez assim, Ele ensinou assim. Quantas vezes Cristo falou uma parábola e deixou para as pessoas agora interpretarem ela, queimar o tutano. Senhor, nos explica. Rapaz, quer que eu desenhe também? Será possível um negócio desse? Meus irmãos, nós temos dificuldades de compreender doutrinas simples. Imagina as mais difíceis. Tem cristão batista que nem compreende ainda a doutrina como perseverança dos santos. Acha que dorme no paraíso e acorda no inferno. Você tem que compreender, meu querido, as doutrinas básicas do cristianismo. Justificação, santificação, regeneração, novos céus e uma nova terra. Eu falando aqui uma vez, tem cristãos que acreditam que no novos céus e na nova terra ninguém vai conhecer ninguém, ninguém será de ninguém. Que lugar é esse? Vamos conhecer as doutrinas bíblicas, as doutrinas do cristianismo. A gente não conhece doutrinas claras. Imagina aquelas que exigem mais. E sobre aquelas que exigem mais, Deus também nos prestará contas. Como posso fazer isso, pastor? Me apegando à palavra. Há muitos falsos cristos, há muita heresia. Acerca da volta de Cristo não vai ser diferente. Quando chegar o tempo do fim, essas coisas vão apertar ainda mais.
Mas também, meus irmãos, em segundo lugar, Pedro vai dizer, olha, apegue-se à palavra, mas também mantenha a sua vida, santidade, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira o quê? Santa e piedosa. Portanto, amados, verso 14, enquanto esperam estas coisas, que coisas? A vinda de Cristo. Enquanto espera, não fica especulando. Ele vem em Jerusalém, ele vai liderar o templo de Jerusalém. Pode até fazer isso, mas não se esqueça da vida real, da vida prática. Enquanto espera essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, sem mácula, sem dolo, sem perversão no caráter, inculpáveis. Cristo, quando voltar, meus irmãos, não vai chegar para a gente e dizer, rapaz, você era pré ou pré-tribulacionista, dispensacionalista, ou você era pós-amilenista, neo-amilenista? A gente não vai ser julgado por isso não, meus irmãos. Pode, estude, mas você não será julgado por conta disso. Você será julgado pela vida que você teve enquanto aguardava Jesus Cristo. Portanto, guardem para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. Não percam a sua firmeza. Meus irmãos, uma vida íntegra é o nosso sinal de que nós somos filhos de Deus neste mundo. Nós somos, queridos, como uma noiva se preparando para o dia do casamento. Uma noiva. Tá? Então, não é uma preparação distante, é nas vésperas do casamento. Como fica a noiva no dia do casamento? No dia anterior. E é banho de cabelo disso, é banho de cabelo daquilo, é maquiagem, não sei o quê. E o homem fica arrebentado lá, pegando as coisas para cima, né, Israel? Pegando, capaz de chegar suado na hora, só para dar um banho de gato e ir para o casamento. Mas a noiva é toda a preparação. Existe até um dia de noiva. Um dia de noiva. A mulher fica lá de beleza, recebendo banho de leites, de ervas, não sei das quantas. Imagine, tudo isso para quê? Para se preparar. Nós somos essa noiva. Você imagina agora a noiva desleixada. Chegar aqui faltando 10 minutos, descabelada, de havaiana. Dizer, não, meu noivo, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa moderna. Para mim a gente tem que ser como é. Então, eu vou casar assim mesmo. Camisa de candidato, de havaiana, só aqui sem nada. Pastor, casa aí. Que para mim é assim, o que vale é a união. Se o noivo não sair correndo, né? Mas seria um testemunho horrível, porque é natural a noiva se preparar. Lembra da parábola das acompanhantes, das bodas? O noivo esperou a noiva, ou a noiva aguardando o noivo chegar, e as daminhas, 5 eram prudentes, 5 eram nécias. E elas deveriam ter pegado azeite para acender as suas tochas. Então, queridos, santidade é importante porque o mundo em que nós vivemos está, meus irmãos, se desintegrando espiritualmente. E as pessoas estão, preste atenção, a volta de Cristo será surpreendente também para o meio da igreja, porque, meus irmãos, há um movimento também no meio da igreja de descredibilizar a palavra. Lembra que eu falei primeiro tópico, apegar-se a palavra? Mas há um movimento de descrédito da palavra. Qual é o argumento? Olha, aquilo que era válido para a igreja lá na época de Paulo, não é válido para a nossa época. Porque hoje nós temos uma diversidade muito grande. E os irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Pecados na área da sexualidade. Esse é o pecado do tempo do fim. Esse é o pecado, a marca que vai mais caracterizar o tempo do fim. Porque pecado de roubo, matar, todo mundo não vai querer, não.
Quem que vai querer? Vai virar uma selva? Mas pecado contra a propriedade. Pelo contrário, os profetas deste mundo falam muito bem de fazer o bem, de ajudar o próximo. Tudo isso vai continuar muito bem. Mas o pecado na área da sexualidade, que é contra o corpo, que é templo do Espírito Santo, Paulo vai dizer isso. Paulo diz, quem peca na área da sexualidade, peca contra o corpo. Qualquer outro pecado é fora do corpo. Mas o pecado na área da sexualidade é contra o corpo, que é templo do Espírito Santo. Então as pessoas estão, meus irmãos, tentando trazer a palavra para ela ficar mais palatável. Mas, meus irmãos, a imoralidade sexual é antiga. Assim como foi nos dias de Ló. Quando foi que Sodoma e Gomorra foram destruídas? É pré-história. É Abraão. É quase pré-história, é no período de Abraão. É antiga. Já naquela época havia uma grande depravação na área sexual. Na época de Cristo, será que não tinha? Os irmãos já ouviram falar de Pompeia? Pompeia, meus irmãos, era uma cidade que foi anexada ao Império Romano e ela foi destruída pelo vulcão Vesúvio no ano 79 depois de Cristo. No século XVIII, descobriu-se as escavações de Pompeia. Escavações, Dário, bem preservadas. E quando foram examinar as escavações, descobriram uma coisa interessante. A arte em Pompeia, meus irmãos, mostrava que a cidade era extremamente promíscua. Prostituição, orgias, sodomia, adultério. Meus irmãos, a arte de Pompeia retratava cenas eróticas e sexuais de forma explícita. Estátuas, afrescos, mosaicos eram frequentemente utilizados para representar atos sexuais. E imagens sexuais eram feitas inclusive nas portas das casas. Eu chegava na porta de uma casa, aí a imagem, o afresco, a arte ali era de um órgão sexual. Como às vezes você vai hoje em algumas lojas, e tem isso também. Mas isso é muito menor do que naquela época. Os irmãos sabem que dentro do Império Romano eles eram muito promíscuos também nesta área. Então, nós não estamos vivendo algo tão novo assim nesta área. Não estamos vivendo, engana-se quem pensa. A depravação, meus irmãos, sempre fez parte do mundo, das civilizações, gregos, romanos. E alguns então querem tornar a palavra mais palatável, porque agora essas práticas, elas estão mais comuns, então a igreja precisa adequar a sua mensagem para acolher essas pessoas. Bem-vindo ao tempo do fim. Mas em terceiro lugar, queridos, nós vamos ver que o que eu tenho que fazer para aguardar a vinda de Cristo de maneira vigilante é também cultivar a comunhão e o serviço a Deus. Olha o que Pedro vai dizer. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz e imaculados. Empenhem-se no plural. Ele está falando para o povo disperso, para a igreja. Empenhem-se. Não é um caso isolado. No verso 15 ele vai dizer: tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Deus deu uma sabedoria a Paulo, ele serviu. Uma maneira de você, importantíssima, de você esperar a vinda do Senhor é servindo a Deus. Hoje pela manhã o pastor Gilton Moraes falou muito bem disso. Na sequência, de maneira coincidente, como se diz, mas não coincidente, falamos na classe de novos membros sobre dons e talentos. E a gente sabe, meus irmãos, que quem espera a vinda do Senhor tem que esperar ativo, cultuando a Deus, servindo a Deus. Deus, meus irmãos, quer que a gente se empenhe nesses aspectos práticos da vida. Enquanto a gente
aguarda, vamos nos envolver. Logo, não brinque com o seu chamado, não brinque com o seu ministério, com aquilo que Deus lhe deu, alguma capacidade. Tenha compromisso no congregar, se alegre nos cultos que você presta a Deus, participe ativamente das atividades da igreja, celebre a ceia do Senhor. Meus irmãos, a ceia, está aqui a mesa da ceia posta. O grande dia do encontro da igreja com Cristo é chamado de uma ceia, de uma refeição, de um casamento, uma cerimônia de um casamento, onde vai ter comida, é uma mesa, Como é que você aguarda a mesa do Senhor na glória, se você não celebra a mesa do Senhor aqui? Como é que nós costumeiramente celebramos a ceia do Senhor, lendo textos bíblicos, e um deles Cristo vai dizer, olha, celebrem a ceia do Senhor, né? Então façam isso todas as vezes em memória de mim, façam isso até... Anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, estamos anunciando a primeira vinda e a segunda vinda. Porque a primeira morte foi na primeira vinda. Então, ceia do Senhor é as duas vindas em conjunto. Toda vez que celebramos a ceia do Senhor, relembramos a primeira vinda e dizemos, olha, cuidado, e anunciamos a segunda vinda. E em quarto lugar, queridos, Pedro vai nos ensinar dizendo, olha, chegou a hora de proclamar o Evangelho. Não adianta você aguardar a vinda de Cristo sem falar para outros acerca deste dia. O verso 12 vai dizer, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Igreja, nós podemos apressar a vinda do Senhor. Você não quer que Ele venha? Não, pastor, eu comprei um terreno, estou querendo plantar um milhinho. Então deixa para ele vir depois. Tem uma macaxeirinha lá, a macaxeira, né? Pastor, eu plantei um pé de mangaba teimosa, não sei se ela vai dar conta, não sei se ela vai vingar. Deixa eu ver se eu vingo aí, estou querendo. Meus irmãos, nós temos que olhar para esse mundo e chorar como a terra chora. Os irmãos sabem que a terra chora, né? A terra geme. Eu falei aqui semana passada, a gente gosta de ver alguns programas de televisão, de animais, e a gente viu a terra está morrendo, meus irmãos. Animais ficando extintos. Olha, dá vontade de chorar. Os animais querendo comida, não encontrando mais. Populações sendo dizimadas de animais. Áreas, vegetações secando. E a terra diz, Senhor, vem. Senhor, volta, Senhor. Senhor, volta, 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 Senhor. Eu quero restauração, Senhor. Eu quero ser restaurada, Senhor. Ela geme. A gente vê tanta injustiça neste mundo, meus irmãos. A gente vê ricos oprimindo os pobres, políticos oprimindo as nações. A gente vê, meus irmãos, tanta coisa, tanto mal. Essa semana agora, um rapaz sequestrou uma criança de 12 anos, colocou ela em uma mala e levou para casa e abusou dela. Quanta maldade, Senhor, neste mundo. Venha, Senhor. Há muita maldade, há muita coisa ruim. Como podemos apressar isso, meus irmãos? Anunciando que Ele vem e que traz juízo sobre isso. Por isso Cristo vai dizer no verso 15, tenha em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, porque Ele não veio ainda, porque Ele é um Deus amoroso e Ele quer salvar as pessoas. Ele quer dar uma segunda, terceira, quarta, quinta chance, mas isso vai ter um limite.
Há um limite. Certa vez Cristo contou uma parábola que uma pessoa plantou uma figueira numa vinha e procurou depois, tempo depois voltou para a figueira e ela não dava figos. Ele disse, olha, eu vou sair, dei uma adubada nela, quando eu voltar, se eu encontrar frutos nela, bem, se não encontrar, corte ela. Assim somos nós também, especialmente aqueles que não conhecem a Cristo. Você ainda está vivo, é tempo de você conhecer a Cristo. Você já conhece a Cristo, é tempo de se despertar, meu querido, e aguardar a volta de Cristo de maneira como Ele quer que você volte, de maneira sábia, diligente. Pare de voltar, de aguardar a volta de Cristo como se Ele não fosse voltar. Pare de viver como se Cristo não fosse voltar. Pare de só olhar para os seus negócios, para a sua vida, para as suas coisas. Viva como Cristo quer que você viva, até que Ele venha. Paciência do Senhor significa salvação. E aí, meus queridos, prestemos atenção numa coisa. A mesma vigilância que precisamos ter com a nossa vida, precisamos ter com a vida, com as vidas que Deus coloca em nosso caminho. Preste atenção nessa questão, queridos. O dia do Senhor não é bom para o mundo. É o dia do fim. Enquanto o povo acha que o mundo vai se acabar porque Putin vai jogar uma bomba e os Estados Unidos vai jogar outra e tudo vai acabar, nós sabemos pela palavra do Senhor que essas coisas podem acontecer, mas não será o fim. O fim acontecerá quando Ele vier. E quando Ele vier, meus irmãos, Ele vai recolher o joio do trigo. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era, que era a vinda de Cristo, o fim do mundo, o fim do universo, o fim das galáxias, o fim de toda a criação. Deus, irmãos, restaurará, Deus fará uma nova galáxia, as novos planetas, eu não sei como será, Ele não deu dicas mesmo, Ele não falou mesmo. Porque não é do nosso interesse, nem é objetivo que saibamos quantos planetas Levi Deus fará quando Ele voltar. Não é do nosso interesse. Ele quer que a gente viva uma vida de santidade, apegada à palavra, cultuando a Ele, servindo a Ele e pregando o Evangelho para outras pessoas, para que os outros percebam que caminho eles estão andando. As pessoas estão andando conforme esta imagem. Ali tem alguém que você ama. É forte demais, queridos, essa imagem. O texto bíblico é forte demais. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos que praticam o mal, e eles lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Certa vez perguntaram a um teólogo, eu vi alguém comentando isso, eu esqueci o nome do teólogo. Perguntaram a um grande teólogo, você acredita que a expressão choro e ranger de dentes é literal? Ou seja, de fato, a condenação eterna, o lugar para onde vão aqueles que rejeitam a mensagem de salvação em Jesus, o lugar onde o joio será lançado, é um lugar literal de choro e ranger de dentes? O teólogo olhou para ele e disse, olha, se é literal ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que aqueles que estiverem lá, dariam tudo para que fosse literal. Sabe o que significa? É que o sofrimento é tão maior, tão grande, tão dinâmico, que choro e ranger de dentes seria a fichinha. Aqui é uma linguagem metafórica que Cristo está usando para dizer que onde o joio será levado é um lugar de sofrimento eterno.
Meus irmãos, como pastor, não posso me eximir de falar essas coisas. É o lugar para onde sua mãe e seu pai podem estar indo. É um lugar para onde seu irmão, sua irmã pode estar indo. É um lugar para onde seu filho, sua filha, seu neto pode estar indo. É um lugar para onde seu amigo, sua amiga pode estar indo. Então, somente porque rejeitam a mensagem de salvação que há em Jesus. Então, somente porque eles não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É o lugar para onde você que está me ouvindo agora pode estar indo, se você vive um cristianismo nominal. Se você está na igreja ou me ouvindo pela internet, então somente porque é culturalmente evangélico. É um lugar para onde você estará indo, se você de fato não nasceu de novo. É o lugar para onde você pode estar indo, se você de fato não vive em conformidade com a palavra de Deus. Cristãos, meus irmãos que são cristãos, mas vivem uma vida dissoluta, uma vida mergulhada no pecado. São pessoas que não amam a Deus, não amam a sua igreja, não amam a sua palavra. Suas vidas, meus irmãos, elas estão mais relacionadas aos de fora, aos gentios, aos que não são cristãos. Esse é o lugar para onde você vai. Precisamos, como igreja, meus irmãos, nos despertar. Não estamos falando de brincadeiras. Por que que a nossa igreja, meus irmãos, tudo que nós fazemos é com esse foco de anunciar ao Evangelho de Cristo e preparar os santos para a obra do ministério? É porque pessoas estão sendo, meus irmãos, reservadas para o grande dia do juízo. Pessoas estão caindo no abismo. E pior, ouvindo falsos profetas, achando que estão no caminho certo. Temos que despertar, meus irmãos, orar por essas pessoas, chorar por elas, tentar influenciá-las de alguma maneira, tentar falar para elas acerca do Evangelho de alguma maneira. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o dia de Jesus é terrível. Já foi anunciado lá, meus irmãos, no Isaías, ó, chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como? É um dia terrível, chamado grande e terrível dia. Chorem, é o dia de destruição. Por isso todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá, ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão, eles se contorcerão como a mulher em trabalho de parto, olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Como viemos parar aqui? O que aconteceu? Mamãe era crente, me levou para a igreja. Mas como é que eu estou aqui? Você não era cristão? Eu achava que era. Mas o que eu estou fazendo aqui? Chocados, um olhando para o outro, os dois, meus irmãos, em chamas de fogo. Não é brincadeira, meus irmãos. O reino de Deus não é brincadeira. Ficarão pasmados, chocados. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, da ira e de grande furor para devastar a terra e destruir os seus pecadores. É o dia de purificação. Esse evangelho Nutella que falam por aí, esse pseudo-evangelho de um Jesus genérico, que Jesus Cristo não julga ninguém, que Deus não condena ninguém, isso é falso profeta, é Satanás falando, é a serpente falando, meu querido. O dia do juízo de Deus é um dia horrível para quem não está em Cristo. Para quem está em Cristo é o contrário, mas para quem não está, chore, lamente. Mas se você ouve esta palavra ainda vivo, há esperança para a sua vida. Se você ouve esta palavra do profeta Isaías, vivo, há chance de mudar, há chance de dar um basta numa vida de condenação, de pecado, e dizer, eu sou de Cristo, eu quero confessar Cristo como meu Senhor e Salvador. As estrelas do céu, diz o verso 10, e as suas constelações não mostrarão a sua luz. Desastre total. O sol escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz.
Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Quando acontecerá isso, Senhor? Quando? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos. Pode estar debaixo do mar, pode estar na terra, pode ter sido cremado, jogado no espaço sideral, ter qualquer coisa acontecido com você, inclusive estar vivo, mas nesse dia o anjo de Deus, os anjos do Senhor lhe reunirá, e você será reunido com a igreja, porque o Filho do Homem enviará com poder e glória, e ele enviará os seus anjos, que vai reunir os eleitos dos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Você está nessa lista? Se você não está nessa lista, meu querido, é hora de você vir para o reino de Deus. Não resista à mensagem do Evangelho. Feche seus olhos nesse momento. Você ouviu a mensagem do Evangelho. E a vinda de Cristo, ela é real. E nós vimos que o Filho do Homem, ele reunirá os seus anjos, enviará os anjos e reunirá os eleitos. Você estará entre eles. Eu quero falar com você agora. Você que está aqui esta noite e que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Chegou a sua hora, querido. Não vá para aquele lugar onde as pessoas estarão pasmadas, olhando umas para as outras, envoltas em fogo. Não vá para aquele lugar onde haverá choro e ranger de dentes, onde você torcerá para que seja só isso. Não vá para aquele lugar destinado para todos aqueles que viraram as costas para Jesus. Cristo lhe chama. Cristo diz: meu filho, eu estou aqui, eu morri por você. Eu ressuscitei o 3º dia por você. Venha, meu filho. Eu quero convidar esta noite, se há alguém aqui, nesta noite, que entendeu a mensagem, compreendeu pelo Espírito Santo, que só há salvação em Jesus, e quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite. Faça isso agora levantando a sua mão. Só com esse gesto, levantando a sua mão, você vai entregar a sua vida a Jesus e mudará para sempre a sua história. Há alguém aqui esta noite? Levante sua mão em nome de Jesus e diga amém, glória a Deus. Há uma segunda pessoa que quer realmente entregar a sua vida, porque compreende que não há nada melhor do que entregar a vida a Jesus. Há uma segunda pessoa. A palavra do Senhor diz que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Talvez você tenha vergonha. Não vou chamar aqui à frente, não. Só quero orar por você, identificar você, estar junto com você. Há mais alguém aqui esta noite que quer entregar sua vida a Cristo? Levante sua mão e diga: olha, eu entendo. Só com um gesto. Eu quero andar com Jesus. Esse é o meu único caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Há uma segunda pessoa. Você que está em casa, nos acompanhando pela internet, também é para você esta mensagem.
Se você quer entregar a sua vida a Jesus, entre em contato conosco. Coloca uma mensagem no chat. De alguma forma chegaremos a você. Não fique de fora desta grande festa, esse grande banquete espiritual que o povo de Deus fará quando Cristo assim retornar. Mas eu quero agora fazer um segundo apelo. Agora é para você, crente. Sua vida, meu irmão, minha irmã, está condizente com a palavra de Deus. O que Cristo espera de você, enquanto Ele vem, é que você se apegue à palavra dEle. Estude, leia, medite, busque compreender cada vez mais os ensinamentos de Cristo para a sua vida. Às vezes você lê tantas coisas, não é verdade? Às vezes você perde tanto tempo com internet, com rede social. Que tal agora confessar esse pecado em nome de Jesus? Dizer, Senhor, eu quero tempo para meditar na Tua palavra. Eu quero crescer no conhecimento do Senhor. Senhor, eu estou vivendo uma vida tão distante de Ti. Você, meu irmão, minha irmã, que já conhece a Cristo como Senhor e Salvador, mas não está vivendo uma vida de santidade. Está com pecados inconfessos. Meu irmão, não queira que Cristo o encontre assim. Renove a sua vida diante de Deus. Renove-se, restaure-se, lance fora tudo. Tenha mais amor por Cristo, pela sua igreja. Você tem perdido a alegria de cultuar ao Senhor. Ore ao Senhor, diga, Senhor, restaure a minha alegria em cultuar a Ti. Você que não tem servido ao Senhor, coloque-se à disposição do Senhor para servir. E agora, principalmente, você que já conhece a palavra de Deus, quantas pessoas irão para o abismo que lhe conhece? Quantas pessoas estarão pasmadas, envoltas no fogo eterno, e que você conhece, e que você não faz nada? Se você faz a sua parte, continue orando. Mas se você não faz nada, está certo isso, meu irmão? Está certo isso, minha irmã? Você que tem pessoas próximas a você, tem orado por ela, tem buscado de alguma forma ajudá-la a compreender o que é o Evangelho? É hora de nos somarmos para retirar pessoas dessa condenação eterna e trazer para o reino de Jesus Cristo. Você que fala para alguém e essa pessoa continua sem crer, e é uma pessoa que você ama e você chora, chore na presença do Senhor. Chore pelo seu filho, chore pela sua filha, chore pelo seu pai, pela sua mãe, chore pelo seu parente, mas chore nos braços de Jesus. Coloque diante de Jesus a sua causa. Diga para Ele o quanto você quer ver essa pessoa salva e não desista. Não desista nunca. Pai Santo, nossa gratidão, porque o Senhor vem, e com o Senhor vem a tua recompensa, vem um galardão, vem o teu reino. Por isso, Pai, nos ajuda a vivermos uma vida digna de um vigilante, de alguém que não dorme no ponto, pelo contrário, de alguém que está em prontidão, pronto para o serviço. Ajuda, Pai. Se há alguém aqui, Pai Santo, que por algum motivo não teve vergonha de falar que é do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas e lhes dê outra e outra oportunidade, porque a tua paciência significa salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém?